8h05, algumas participações, são várias aqui no canal da TV Brasil Central no YouTube. O José Hildebrando está dizendo que a ministra, assim como a Janja, são sociólogas, se dizem sociólogas, segundo o José. Aí a gente tem a participação também do João Braga, falando o que esperar de um governo corrupto. Mais uma participação aqui da Lucimar. A Lucimar está dizendo que não tem ninguém nesse governo preocupado com a saúde, com a economia. Está faltando seriedade, na opinião da Lucimar. O Ezion dizendo que está participando aqui, interagindo com a outra internauta aqui. O João dizendo que a gente tem aqui várias participações inteligentes, concordando aqui com algumas opiniões que foram dadas. O Cláudio Miro também participando conosco. Uma participação aqui por nosso canal pelo nosso WhatsApp, 991095099, é do Márcio Borges. Ele falando que o governo federal passado desestimulou as vacinas e disse até que quem vacinasse ia virar jacaré. Tá lembrando daquela fala do Bolsonaro a respeito da vacinação contra a Covid-19. São 8h07. Vamos seguir os assuntos aqui no Mundo em Sua Casa para saber a opinião da Amanda e do Josiel. Em reunião com os evangélicos, o governo federal fecha a PEC das igrejas. O texto que amplia as isenções tributárias de igrejas, templos religiosos e instituições afiliadas foi discutido com as duas partes. Na negociação, o governo conseguiu uma restrição aos benefícios. Originalmente, a proposta previa isenção a toda aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e prestação de serviços. Agora, segundo o governo, esta isenção estará restrita a ações e campanhas com tempo determinado. Ou seja, a PEC restringe a imunidade tributária a ações de acolhimento, de assistência e de arrecadação para o funcionamento dessas instituições por tempo determinado. A expectativa da bancada evangélica é que a proposta seja aprovada antes do feriado da Páscoa. José Menezes, existia um projeto mais amplo anteriormente para mais ações aí das igrejas serem isentas. Agora se restringe um pouco mais a ações por tempo determinado. No final das contas, está tentando se ampliar a isenção para igrejas aqui no país. Você acha que essa é realmente a solução e o governo vai conseguir se aproximar desse segmento tomando esse tipo de medida? A intenção do governo é aproximar da categoria dos evangélicos de toda maneira, assim como do agro também. Está sinalizando nesse sentido. Agora, se vai conseguir ou não, é muito difícil, porque a missão do ministro Haddad é arrecadar. E o governo não poupa a questão de tirar o dinheiro nosso, o dinheiro do contribuinte, e fazer a gastança. É preciso pagar parlamentares, é preciso fazer viagens e tudo mais. Então o Haddad tem essa missão e está tentando de todas as maneiras. Na contramão, né, existe essa preocupação em se aproximar dos evangélicos por parte do presidente Lula. Porque se ele não fizer isso, não vai crescer no conceito, né? Não é só no conceito dos evangélicos, né, do agro também não. No conceito da população, porque está perdendo e perdendo muito. Cada mês que passa, ele realmente cai um pouquinho no conceito aí na questão da aprovação. Então, essa é a preocupação. Agora, nesse novo formato aí, existe essa cobrança, né, por parte aí, vai haver sim cobrança por parte do governo, né, de tributos aí das igrejas, e o governo promete fazer um cashback, fazer uma devolução disso futuramente, né? Então, isso não está bem explicado como que vai ser feito isso e quais as igrejas que vão realmente poder receber de volta aí a parte do tributo que vai ser descontado aí, tanto dos pastores como também das instituições. Amanda, o governo federal acerta com mais essa isenção para igrejas? Rafael, eu temo quando vem um projeto nesse sentido, porque eu defendo que a igreja ela tem que ter uma atuação livre, né? Então, que houver, por parte do Estado, caminhos para facilitar o trabalho da igreja que cuida das vidas, e isso a história nos mostra, então eu vejo isso com bons olhos. Entretanto, se tratando de um projeto cujo texto, como foi lido aqui, ele faz menção a uma restrição, a um controle, a um acompanhar do governo, a um compromisso do governo em devolver algum tipo de isenção através de cashback, enfim. Isso eu vejo com preocupação, porque eu não li o texto na íntegra, é um texto que, para eu dizer para você assim, não, esse texto aqui é bom, eu precisaria passar os meus olhos por ele.
acompanhada de pessoas com uma capacidade técnica mais apurada que a minha. Por quê? A gente tem um governo que, como o Josiel colocou muito bem aqui, tem tentado sinalizar para grupos que eles não têm tanta afinidade ideológica, de filosofia de vida, de cosmovisão. Então, essa tentativa, às vezes, isso eu posso pecar aqui nas minhas palavras, mas talvez seja uma tentativa de sinalizar alguma virtude, de trazer ali esse público para si, mas a que custo? A que preço? Porque nada custa mais caro do que uma isenção do governo. Então, como eu disse, a igreja ela tem que ter liberdade financeira sim, ela tem que ter isenção sim, porque o trabalho que as igrejas prestam, eles não têm preço. A exemplo são as santas casas, orfanatos, abrigos, infelizmente agora com o texto da novo texto que vai ser, que querem utilizar esse texto pelos próximos 10 anos na educação, no Plano Nacional de Educação, o novo texto, ele aparentemente tem algumas previsões ali de você não poder liberar que as escolas confessionais, instituições da igreja, elas continuem fazendo o trabalho que sempre fizeram de cuidar de crianças e de jovens ali. Então, você está vendo que, aparentemente, de um lado, eles estão tentando, supostamente, entregar, mas de outro, eles retiram. Então, assim, que jogo é esse? O que é isso que a gente está vendo? Sabe? Então, assim, é um texto que eu prefiro, antes de tecer um comentário, falar assim, esse texto é bom, esse texto é ruim, eu prefiro, para não errar aqui com a nossa audiência, eu prefiro ler esse texto e falar assim, não, esse texto aqui tem esse jabuti, tem esse problema aqui, nesse ponto aqui ele é muito bom, para não pecar aqui e falar assim, não, um texto que está mexendo com as igrejas, que, para mim, após a família, é a instituição mais importante da sociedade. Então, antes de falar esse texto é bom, ele é ruim, eu prefiro fazer essa leitura mais técnica do que concordar com algo que vem do governo, porque, como eu disse, eles estão aparentemente tentando entregar de um lado, mas retiram ali do outro. Então, assim, se você dá uma aparência de liberdade para um lado, mas do outro você está tentando, na verdade, cercear, o que está acontecendo? Então, precisa entender a nossa audiência também. Então, eu prefiro antes pegar esse texto, ler na íntegra antes de fazer um comentário positivo ou negativo sobre ele, Rafael. Rafael, rapidinho, só sobre essa aproximação do governo aí com o setor evangélico, né, na verdade, com o setor cristão em si, era preciso que o governo tratasse de temas que são mais caros aí, como a questão do aborto, né? O governo precisaria, para se aproximar de fato aí dos cristãos, dos evangélicos, ter um posicionamento muito mais firme e mais forte aí com relação ao aborto. Então, não existe essa preocupação do governo, né, com relação a esse tema que, com certeza, um debate mais claro junto a toda essa comunidade cristã e evangélica era salutar para que o governo pudesse, aí sim, né, reverter a situação dessa animosidade que existe. Exatamente. O José colocou bem, Rafael, a questão do aborto. Isso sim, seria o governo demonstrar, falar assim, população cristã, olha só, eu tô concordando com vocês aqui nessa pauta, na preservação da vida. Então, estou aqui concordando com vocês e está aqui o texto do Plano Nacional de Educação que eu quero revogar com vocês, eu quero avaliar isso aqui com vocês. Vocês que não foram ouvidos na Conferência Nacional de Educação, com o CONAI, que aconteceu em nível municipal, estadual e federal, na federal, inclusive, eu estive lá, foi uma aberração. Eu estou aqui para rediscutir esse texto com vocês, que na verdade não foi discutido coisa nenhuma. Então, estou aqui para discutir. Eu quero as escolas confessionais com liberdade, as escolas particulares com liberdade de cátedra de ensino e também não tenho nenhum compromisso e a prova está aqui. Estão aqui projetos que o governo vai liberar contra a flexibilização e o aumento do aborto previsto pela lei no Brasil. Então, isso sim seria o Lula sinalizar de forma positiva e certeira para as igrejas, mas a gente sabe que isso também não vai acontecer. Amanda, tem uma pergunta para você, de um ouvinte, o Gustavo Pereira, lá do setor Bueno. Ele disse, Amanda, dá para comparar Covid com dengue, com uma doença que levou 700 mil pessoas no país, muitas dessas vidas por omissão do antigo governo? Qual que é o nome do... Gustavo Pereira. Gustavo, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, pela sua audiência. Dá para comparar, sabe por quê? Porque o fim último são vidas. São vidas que estão sendo perdidas. Você está dizendo, na sua pergunta, você faz uma afirmação de que as pessoas que morreram por Covid no Brasil, elas morreram por negligência do governo federal. Ora, eu também não posso dizer que as pessoas que estão morrendo por dengue também não estão acontecendo, essas mortes também não estão acontecendo por negligência do governo federal. Então, assim, não faz sentido. O mesmo argumento que você está utilizando para fazer essa pergunta, eu posso devolver para você, né? Foi negligência do governo federal, esse mesmo governo federal que à época comprou vacinas em tempo recorde e que neste caso tinha vacina suficiente para a população em tempo recorde, porque não tinha vacina do Covid. O Bolsonaro foi um dos primeiros que falou assim, tá aqui,
traz aqui para o Brasil avaliar, a Anvisa avaliar, sei lá quem avaliar, tá aqui as vacinas e disponibilizou em tempo recorde no Brasil. Nós tivemos recorde de vacinação no Brasil, ao contrário do que a imprensa noticia. Mas outros países já tinham bem antes, Amanda, do que o Brasil. Inclusive, o Bolsonaro trouxe na época com o STF na cola dele. O STF, Rafael, ficou na cola porque simplesmente não deixou o Bolsonaro liderar. Né? O STF foi o órgão que foi lá e falou assim, olha, prefeitos e governadores têm autonomia, não importa o que o governo federal disser, vocês têm autonomia para fazer o que vocês bem entenderem. O resultado disso foi o fechamento de comércio. Outras vidas foram perdidas por suicídio porque seus comércios fecharam. Depressão, recorde em crianças, né? Crianças que até hoje não se recuperaram daquele trauma vivido naquele período. Atraso no ensino. Quantas pessoas não perderam seus empregos por conta daquele fechamento arbitrário que aconteceu em vários dos estados? E isso foi política do STF, que não deixou o Bolsonaro governar da forma como ele sim dizia que deveria haver uma flexibilização, haver ouvir pelo menos as pessoas que estavam sendo atingidas na linha de frente ali do comércio. Né? Não houve cuidado nesse sentido de cuidar destas vidas que também estavam sofrendo naquele período. Então, só para finalizar a pergunta do Gustavo, sim, dá para comparar, porque são vidas. Não houve mais vidas que foram perdidas porque era uma pandemia, que a gente está falando de uma epidemia, né, a nível Brasil. E, infelizmente, mais vidas estão sendo perdidas. Então, pessoa boa de matemática aí, vamos fazer uma métrica aí, vamos fazer uma proporção aí de quantas vidas foram perdidas com relação ao número de pessoas acometidas naquele momento e fazer esse mesmo cálculo aplicando para agora. E aí, é negligência do governo federal? Eu vejo que sim, e sim, vidas, Gustavo, a gente tem que tratar vidas como o bem mais importante que existe. Então, a gente tem que cuidar dessas vidas. Se você está dizendo que foi negligência do governo federal, à época eu vou dizer para você que também agora é negligência do governo federal, porque naquele período ainda houve tentativa de fazer alguma coisa. O que está acontecendo agora? A gente tem uma ministra da Saúde acusada de corrupção. O Lula simplesmente passa a mão na cabeça dela. Quantos ministros da Educação, não, da Saúde? Quantos ministros da Saúde o Bolsonaro não retirou do cargo porque simplesmente não estava concordando com a política deles? A exemplo, o Mandetta, que virava pra gente e falava assim, ó, só vai pro hospital quando você tiver com falta de ar. Que isso, gente? O Bolsonaro foi lá e fez o quê? Retirou o cargo desse cara. O que o Lula fez com a ministra corrupta, que não tá fazendo nada, que chorou aqui, como nosso colega colocou? Ah, pelo amor de Deus, gente.